Intimamente aí ligadas às questões econômicas estão as discussões que acontecem nesse lugar aí onde o pessoal faz palhaçada, o Congresso Nacional. Os investidores, gente, eles ficam de olho em todas as articulações entre o governo e o Congresso, já que é a turma que fica debaixo das cúpulas que determina os rumos das coisas nas nossas vidas. Ah, então nada é culpa do governo, Gabriel, é tudo só culpa do Congresso? Não, tem muita culpa do Mas governo. ele estava de atestado médico, gente, essa então, semana. Ah, é verdade. Ele e ela, E, que ela estava ali ajudando Mas ele. despachando ali do normal, Ciro, claro, normal. claro, com certeza. O governo propõe e o Congresso articula. O Congresso, com o perdão do trocadilho supremo, é quem bate o martelo. E essa semana o Congresso foi o representante fiel da população brasileira e deixou tudo para a última hora. Que semana sem fim. Eu tô com a sensação que a gente está no dia 48 de dezembro. Assim. Nossa Senhora. Tá, por aí, 99. E aí, no meio das aprovações, é claro que rolou aquele movimento farinha pouca, meu pirão primeiro, que já é habitual ali do Congresso Nacional. Antes da gente seguir, só responder aqui o Renan Martins, falou que eles não estão comemorando, é uma ironia, Jesus, parem de frescura, é uma crítica. É claro que a gente sabe que é uma crítica. Gente, É Renan, evidente que a gente sabe que é uma crítica. O ponto só é que para um determinado grupo político do Congresso Nacional, tem uma turma ali que trabalha pelo pior, sim. Porque Quanto isso pior, é melhor. isso, porque isso implica na volta daquele que eles querem que volte. E Ué. assim, tem momentos, Renan, tem situações, estava sendo votado ali o pacote de corte de gastos do governo, eles estavam num trabalho célere ali, de final da semana útil, muita coisa importante sendo decidida para que o povo brasileiro não ficasse absolutamente à deriva de tudo como já está. Então, assim, não é o espaço, Renan. Não, A gente não criticou outro dia a piadinha lá do Alexandre de Moraes? Claro, sim. Não, vai ser. É isso, a gente está falando de institucionalidade. Exato, o mínimo de institucionalidade, o mínimo. Então, assim, gente, voltando à vaca fria sobre os trabalhos no Congresso, primeiro, o que vocês precisam saber é o seguinte. Em todas as aprovações que rolaram essa semana ali no Congresso, tanto Câmara dos Deputados quanto Senado, tudo que era relacionado às verbas dos parlamentares foi blindado e protegido. Emendas, fundo partidário, gastos das estatais, super salários do funcionalismo, nada sofreu impacto. Ou se sofreu impacto, foi muito de leve. E entendam, o governo já sabe que esse tipo de mudança não vai acontecer. Ele propõe cortes, tal, mas ele sabe que isso tudo os parlamentares vão segurar. Já são favas contadas e justamente por saber disso, o governo tinha que ter sido muito mais rápido, muito mais eficiente no anúncio das medidas, nos cortes de gastos, na articulação com o Congresso. Não devia ter deixado a coisa rolar tão facilmente como rolou até agora. E aí a gente sempre cai naquele problema da comunicação que, a meu ver, tem um problema central nisso, sim. Porque o governo só culpa o Banco Central, a tal da Faria Lima, e todo mundo só culpa o governo. É isso. Não tem como haver pressão popular para que o Congresso atue em benefício da população, enquanto o próprio governo estiver blindando as decisões dos parlamentares. O dinheiro público está indo ralo abaixo e pouco se fala sobre a atuação do Congresso para ajudar a controlar os gastos públicos. E falando em corte de gastos, estava difícil emplacar o avanço da pauta ali. Estava bem difícil. Na quarta-feira, o presidente da Câmara teve que adiar a votação porque o governo não conseguia os votos necessários. Passou para amanhã de quinta, cobrou presença, ainda que virtual, dos deputados, com ameaça de corte no salário para quem não participasse. Tava grave a coisa ali, né? O governo, então, correu e foi atrás de quem? De quem? Do Centrão. Não dava para contar nem com as bancadas aliadas, como a do PSOL. O PSOL não concorda ali com os cortes de gastos e tal. E aí teve um monte de gente dizendo que o PSOL é neoliberal no Twitter. Eu vi muitos. Mas, gente... Não procure a coerência. Tá. Ela não está lá. Tá. Teve até promessa de liberação de emenda. Aí, quando pega no bolso, funciona, né? O Estadão publicou que foram oferecidos até 5 milhões de reais por parlamentar em emendas na área da saúde. Gastando para poder cortar.
Faz todo sentido. Não, e nessa mesma toada de quem chocada. manda é a gente, o Congresso conseguiu, gente, aprovar a derrubada da cobrança do DPVAT, que é o seguro obrigatório para quem tem carro, que agora é SPVAT, sei lá, enfim, mudou de nome, mas é o DPVAT que você conhece. Ou caía com essa medida do DPVAT, que ia ajudar na arrecadação do governo, ou ninguém aprovava o corte de gastos. Então, foi fechado o acordo. O governo falou, beleza, pode deixar, cai com o DPVAT, e o texto agora vai para o Senado, e ao que tudo indica, vai ser menos dinheiro no caixa do governo mesmo. Mais uma coisa da linha, deixa passar, porque eu preciso deixar passar o corte de gastos, então eu vou deixar de arrecadar para ter corte de gastos. Pêndulo, balança. Quer, tá rindo de mim? Exatamente. Não é, mas é exatamente, É que até você- chegar Ó, o na pêndulo. Maravilhosa. medida. Sim. E eu não sei por que essa parte do texto sobrou para mim. Mas eu achei muito engraçada a fala um tanto escatológica do ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha. Ele é médico, Ele né? Para quem não lembra. E com todo mundo falando em desidratação do corte de gastos, ele falou assim, abre aspas, esse pacote não tem urina mais escura, não diminuiu o ritmo de urina, não tem boca seca, não tem mais sede, não tem nenhuma alteração nele que signifique desidratação do pacote. Que nojo. O que tem é aquilo que o Congresso Nacional tem sempre a liberdade de fazer, que é aprimorar, fecha aspas. Eu não sei se eu achei mais engraçada a parte da urina, de aprimorar. Ainda bem que ele não fez Porque assim, onde metáforas que o com Congresso quer bolão. aprimorar alguma coisa? Não, e são tantas camadas, né? Boca seca, É urina porque tava todo, escura. é porque assim, ó, na imprensa funciona assim. Um fala uma palavra, alguém acha bonito, aí todo mundo repete, né? Aí alguém falou, desidratou Aí a ele pegou proposta. a Aí desidratou, metáfora. só se falava, o senhor considera que desidratou, aí lá pelas tantas ele já tava Pé da vida. pé dentro das calças, e aí ele virou e falou assim, não desidratou, a urina continua escura, a urina não tá Que escura, delícia. não tem nada, tá tudo Entra ótimo. governo, sai governo e as metáforas com a pelvis permanecem. Permanecem, é uma coisa maravilhosa. Que coisa impressionante. Mas assim, isso. gente, quando ele fala que a desidratação não muda em nada, o que ele está querendo dizer é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. As favas já estão contadas. Então, o que eles já sabiam que ia permanecer, permaneceu. O governo já calcula A tanto gordura, né? a gordura, o que eles vão perder. Por exemplo, talvez eles não esperassem o DPVAT. O DPVAT Por saiu da isso, cartola. inclusive, que a reação do mercado ao anúncio do pacote foi tão negativa. Porque eles já sabia sabem. que aquilo ia ser desidratado. E aquilo, Exatamente. se não fosse desidratado, já não era o suficiente. Exatamente. Então, eles já sabem como é que a banda toca. Ah, então para que acontece? Porque é justamente nessa medida da negociação é que mora a força e a credibilidade de um governo e a medição de membros com o Congresso, entendeu? É isso mesmo. Bom, além da aprovação do pacote do corte de gastos, teve também a tão falada aprovação do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. É longo, né? Pra você não entender mesmo. Mas isso já não tinha sido aprovado no passado? E eu vou ter que lhes responder que não. Ano passado foi aprovada a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição. Há um ano, o Congresso disse, ok, a gente aprova que seja feita a primeira grande reforma do sistema tributário brasileiro, unindo 5 tributos num IVA, né? O IVA dual. Dual. IVA dual. Que é um imposto dividido em 2, o IBS e o CBS. Ah, mas por que não é só um, Gabriel? Porque não pode, a Constituição não deixa. Então eles vão ser iguais, mas a CBS vai ser federal e o IBS vai ser dividido entre estados e municípios. Essa semana foi aprovada a regulamentação, ou seja, ficam definidos agora os caminhos de que forma isso vai funcionar. Quem vai ter tratamento favorecido, quando que começa a cobrança, como a gente vai fazer essa transição do sistema atual para o sistema novo, todas essas coisas. É a famosa reunião para marcar reunião. Mais ou menos Entendi. isso. Né? Podia ser apenas um e-mail Isso. com um texto pronto. E ó, vamos muito cuidado com essa parte toda, porque a Duquesa de e-mail. Tax está aqui nos comentários. Bom, Capaz. ela validou a minha explicação. Então perfeito. então tá tudo então certo. fico seguro. Então, só para ver se eu entendi, traduzindo aqui para o português nosso de cada dia, Cecília foi muito generosa, trazendo uma metáfora com uma coisa que eu entendo mais do que Congresso.
Ano passado, então, digamos, o Congresso decidiu que o Brasil podia fazer uma festa. Só que esse ano eles estão decidindo quando vai ser a festa, como vai ser, quem leva o quê, quem paga o quê. Isso. Quem paga o quê, eles não estão decidindo, porque já é a gente, já tá, né? já tá embutido, né? Já tá Sempre. embutido Sempre é a no gente. VIP. Então, olha Entendi. só, gente, de cara, a gente sabe o seguinte, o negócio só começa a funcionar mesmo, as decisões da reforma tributária, ou a festa só está marcada mesmo, para 2033. E a partir de 2026, um ano depois de amanhã, deve começar o que chamam de uma transição gradual. Beijo, Theo. Tchau, Telzinho. Nossa, Boa Telzinho viagem. tá saindo de viagem. férias, eu não podia deixar de dar um beijo Beijos. nele. Então, a partir de 2026 começa uma transição gradual. Ou seja, nesse momento, o Congresso está aprovando o planejamento dessa festa, que só vai rolar mesmo lá na frente. E é por isso que você não está entendendo nada. Porque, na verdade, eles estão começando a ajeitar qual vai ser a lista de frequência dessa festa e por aí vai. E nesse planejamento ficou determinado, por exemplo, que carnes entram na cesta básica e não pagam mais imposto. Lembrando, na cadeia de produção ainda vão ter impostos. É só o produto em si que vai ter a chamada alíquota zero. Alguns outros alimentos vão ter um desconto no imposto, como mel, pão de forma, frutas, cereais e mais alguns outros elementos. E também, na contramão, teve a decisão sobre o que vai ser sobretaxado. Poderia até estar no 18+, pelo apelido que recebeu, que é o imposto do pecado. O nome mesmo é imposto seletivo. E não tem nada a ver com a Andrea Surak. Não tem Por nada a incrível que ver. pareça. É esse assunto não, né? Mas são produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente e vão pagar um imposto maior para circular. Mas o lobby, a negociação fortíssima, deixou umas coisas de fora, ainda que sejam prejudiciais à vida, de forma mais ampla, né? E também prejudiciais ao orçamento do governo. Armas, por exemplo, bebidas açucaradas, exploração de minério, tudo isso que ou faz mal à saúde, ou à vida, ou ao meio ambiente, não vão pagar o meu imposto normal. O conceito foi amplo. Traduz pra gente, vai. É isso, eu vou fazer tipo o Comando da Madrugada. Tá. Vem comigo, que eu Isso. explico agora Não então entendeu em nada do que a português. gente falou? A entrada na festa vai ser mais cara para aquele cara chato que fica bêbado, arruma briga, suja o salão. Tá. Acontece que tem os amigos dos organizadores da festa, a galera que frequenta ali a área VIP, que mesmo sendo muito zoneiro, vai pagar o preço do ingresso comum. Claro. Tá? Seleção natural. Se não for assim, corre o risco dos organizadores ficarem mal falados, não conseguirem vender ingresso para mais gente, dá aquele problema, aquela dor de cabeça da ressaca no dia Chato. seguinte. Dá um probleminha assim. Negócio de bloquear no Instagram no dia É. seguinte, ai, uma coisa chata. Então, eles preferem não cobrar mais dessa turma, que faz muita bagunça, mas é influente. É mais ou menos isso. Claro, é bem isso. E aí tem mais detalhes, mas que a gente não vai ficar falando aqui para não ficar chato. Porque, com todo respeito, com a devida vênia, a maravilhosa duquesa, que assunto chato que é imposto, hein? Mas a ideia é deixar a alíquota geral do IVA dual no máximo 26,5%. Teria uma trava para evitar que esse percentual aumente. Mas tem como isso acontecer? Com a bênção de Deus, Jesus Cristo, os orixás, Moisés, Alá, todo galera mundo. toda. Talvez. Como já disse a nossa maravilhosa duquesa, isso é um problema para o Congresso do futuro. Agora é recesso, gente. Não, acabou o ano. E só para vocês terem uma ideia, 26,5% já é a maior taxa global do mundo. Ou seja, porque esse imposto é para ser um único imposto para o Brasil, aí dividido e tal, não sei o que, não sei o que. Mas é para ser uma grande alíquota sobre tudo. E tem que ser no máximo 26,5%. E isso já está no topo da cadeia alimentar aí, de todos os impostos globais. E por que esse é um problema para o Congresso do futuro? Porque é aí que vem a parte engraçada, né? Veja bem, a avaliação das regras da reforma tributária vai ser feita a cada 5 anos. Não a cada 10, não, a cada 5 anos.
A cada 5 anos vai ter um balanço. E aí o governo federal vai poder enviar novos projetos para adequar a tributação. Ou seja, já, nada do que está começando a valer agora vai valer depois. O que faz todo mundo ter uma preguiça enorme de acompanhar esses assuntos. E que deixa ainda mais evidente, gente, a importância da gente escolher muito bem direitinho quem ajuda a decidir essas coisas para a gente lá no Congresso Nacional. Eles são os representantes do povo, eles são os nossos representantes. Eles estão falando assim, não, gente, vamos aumentar imposto aqui, não, vamos tirar daqui. Não é só de acordo com o benefício deles, seria benefício nosso. E a cada 5 anos eles vão rever isso tudo. Entende? É importante dar um pouquinho de agonia. Eu queria muito que as pessoas entendessem a relevância. Que deputado geralmente a gente escolhe aonde? E eu falo a gente porque é Brasil como um todo. No Santinho, amigo do meu pai. Era o moço que morava no meu prédio. Conseguiu 8 ambulâncias para minha cidade. Não é assim, não pode ser assim. Eles estão decidindo a nossa vida, o nosso futuro. Não é possível que vocês não entendam isso. A Mariane colocou aqui. Eu tô cansada. Como diz o Datena, é sempre no nosso. É sempre no nosso, exatamente. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Piora, né? Até aí, tudo bem. Que maravilha. Porque não foi só isso, meus amigos. Ainda teve deputada virando alvo da justiça. Eu tô falando da atiradora profissional ali dos Jardins, coisa maravilhosa. a Carla Zambelli. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo formou maioria para cassar e tornar inelegível a dona Zambelli. O motivo? Só temos um? Por incrível que pareça, só apresentaram Legalmente foi só um. Desinformação eleitoral nas eleições de 2022. Quem diria? Você acredita? Eu não posso acreditar. Dela fazendo isso. O julgamento só não terminou porque foi suspenso devido a um pedido de vista. E ainda cabem todos os recursos. Então, ela continua no cargo, infelizmente, pra gente, pro Brasil, e tudo correndo normalmente. É isso. Não! Sai andando. Não assim, aceito. Isso, com o braço bem esticadinho. Um dia antes da eleição mais apertada da história, uma gênia. Brilhante. Eu acho interessante a gente também passar por 2 leis que passaram no Congresso e que foram a sanção presidencial essa semana, tá? A do Cadastro Nacional de Animais Domésticos e aquele mito uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o país. O cadastro dos bichanos já foi sancionado, né? Já foi, sim. Já foi e tem um cheiro de imposto aí, mas eu não quero especular. Dada a situação fiscal, né, do país, os pais de pet já estão esperando o imposto. Coisa maravilhosa. O imposto ao. Se não caiu dá pra mim, não, o gente. DPVAT, né? É claro que o governo vai buscar a receita em outras áreas. Mas o objetivo desse cadastro, segundo a lei, é auxiliar no controle de doenças que podem ser transmitidas entre animais e humanos. Tudo bem. Tá. Além disso, pode ajudar a localizar donos de animais abandonados e combater maus tratos. É o que a gente espera. É o que a gente Tomara, espera. Daqui a pouco vai ter taxa. Já a lei sobre os celulares ainda vai passar pela sanção. As crianças vão poder levar os aparelhos às escolas, mas não vão poder usar assim livremente durante o período escolar. Só em situações de risco ou força maior. O objetivo é deixar os alunos mais atentos e não tem punição para quem descumprir. É mais no sentido de orientar uma política pública ali sobre o assunto. Porque você não vai falar assim, você usou, vai preso, não exige, não paga uma menor multa. De idade, gente. Não, não é isso. Como? A ideia é você realmente ter uma orientação. Se não me engano, foi Alessandro Vieira que propôs. Então, é você ter uma orientação de política pública, assim. Vamos evitar. Tem um negócio correndo nas redes sociais maravilhoso. Foi feito uma experiência num colégio de Londres, salvo engano, que as crianças deixaram o celular por 2 semanas, jogaram num coisa de acrílico que ficou na porta do colégio e eles ficaram 2 semanas. Aí os primeiros dias as crianças passavam e falavam, meu telefoninho, que saudade! Tem eles filmados falando isso tudo. E aí, logo depois, eles falaram, eu acho que eu não vou ficar mais tanto com o celular, eu tô fazendo mais atividade. Descobre que existe um mundo fora da tela, né? Porque assim, a nossa geração foi a última que de fato experimentou essa vida
não digital. É isso. A gente, quando a gente era é a transição, criança... né, do analógico pro Exatamente. digital. A gente pegou o Gabriel um pouquinho mais novo que eu, no caso, pouquinho, mas 8 peguei, anos. mas peguei. Não, mas assim, você teve essa transição na adolescência. Sim. Eu tive mais da adolescência para a vida adulta. Jovem adulto. Então, assim, e de forma muito incipiente, né? Quando eu estava na faculdade ainda era SMS, ainda era jogo da cobrinha, essas Sim. coisas assim. Não era do que a gente está vivendo agora e vivendo agora. Então, a criançada primeiro tem uma abstinência. Procurem isso, é muito loucura, interessante. né? E depois elas entendem o valor de ficar um pouquinho longe do celular.